Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal de gestão, vendas, marketing, né, e negócios de uma forma geral. Eu sou o Robson, sou o anfitrião aqui e hoje estou recebendo um amigo, o Jonatas Campos, que é empreendedor, né, serial, vou dizer assim, já teve alguns negócios, como a Varlic Tecnologia e também a Propósito. Ele vai falar um pouco mais dessas empresas, desses negócios, como surgiu essas ideias, como surgiu a trajetória dele como empreendedor. E o tema de hoje é tecnologia e marketing, né? Transformação digital. Então, é um tema que está sempre em alta e é super importante para você que é empreendedor, que quer, não sabe como unir essas duas áreas, que são super importantes nos dias atuais. Então, fica aqui com a gente. Mas, primeiramente, queria agradecer aqui a sua participação, Jonatas. Primeiras palavras. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando, batendo esse papo aí sobre esse assunto, que é um assunto que as empresas, infelizmente, ainda, muitas delas, né, espero que não seja a empresa de quem está assistindo a gente aqui, muitas delas ainda não se adaptaram a essa realidade da transformação digital, ambiente digital, como vender, comunicar no ambiente digital, que tem suas peculiaridades, suas características específicas e que a gente vai conversar bastante sobre isso. Bacana. Mas fala um pouco da sua trajetória, como você iniciou no mundo do empreendedorismo, quais são os negócios que você foi desenvolvendo. Rapaz, seguinte, no ano de 2012, eu trabalhava na área de engenharia civil. Eu sou técnico de edificações, então eu trabalhava na área de projeto, eu era desenhista técnico. Então, estava lá, mas já sabia que não queria continuar naquela área. Simplesmente por uma questão vocacional. Eu entendia que não era algo que eu gostava. A partir de 2008, né, quando eu comecei a estudar esse curso, em 2009, 2010, por aí, eu já percebi que não era algo que eu queria seguir. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei, desde então, a estudar a parte de comunicação. Comecei por design, depois fui para a parte de blogs, aí comecei a parte de sites, comecei a estudar esse universo, conheci esse universo e um assunto foi puxando o outro. Desse assunto puxando o outro, eu cheguei na parte de anúncios e tal. E um dia eu encontrei um evento realizado pelo Sebrae, de startups. Olha, eu tô falando 2012, então 10 anos atrás. 10 anos atrás, faz uma década. Né? Hoje esse é um assunto bastante evidência. Quando você fala o termo startup, as pessoas até já sabem o que é. Mas no ano 2012, você não tinha, né? As pessoas não conheciam tanto isso. Como o pessoal fala, era tudo mato, né? Era tudo mato, pronto, tudo mato. 2012, então eu lembro como fosse hoje, lá no Midway, ali no Teatro Riachuelo, tinha esse evento de startups, me fugiu agora a memória o nome do evento, mas aí eu encontrei um amigo lá. Essa pessoa, eu vinha tentando falar com essa pessoa já há alguns dias, mas não por causa do trabalho, não por causa dos estudos, no ambiente fora. E aí, quando eu chego lá, encontro essa pessoa foi perguntando para mim, a gente começa a conversar sobre o que estudava, trabalho e tal. Essa pessoa já trabalhava nessa área de comunicação. E aí, já fez a pergunta, vamos trabalhar junto e tal. E aí muitos empreendedores, muitas vezes, incorrem nesse mesmo erro de ter medo, né? Vale lembrar que eu tinha apenas 19 anos. Então, eu estava acho que nesse ano eu já estava na faculdade, já tinha terminado o ensino médio, trabalhava, estava um trabalho estável, trabalhava meio expediente, o que me permitia ter outra metade do expediente para estudar. Então, se carteira assinada, trabalhava meio expediente, tinha remuneração aqui para mim, que era solteiro na época, era tranquila. Então, eu me sentia na zona de conforto e achava, na minha leitura, naquela época, hoje eu penso diferente, mas naquela época eu achava que eu precisava aprender mais, saber mais, e não estava pronto. Eu que me identifiquei assim, eu que achava isso. E aí, resumo da história, um ano depois, eu começo a namorar, já começo a pensar em casar, e aí eu voltei para esse amigo. E aí, cara, vamos trabalhar junto? A gente começou a trabalhar. E para quem tava curioso para saber quem era esse amigo é Robson. Tá aqui a coletiva. Foi menos de um ano. Nas minhas contas foi menos de um ano que você voltou. Foi de um ano para o outro. Exatamente. Foi aproximadamente um ano. Alguns meses aí, bem próximo disso. E aí o Jonatas trabalhou comigo lá na Coletivo Marketing, né? Lá no centro, um escritório pequeno que a gente dividia junto. E foi um momento de muita troca, né? O Jonatas contribuiu bastante com o desenvolvimento da agência. A gente atendeu alguns clientes junto, ele captou outros, eu captava clientes para a área de comunicação e marketing, ele para a tecnologia. E aí eu fui aprendendo também com ele muitas coisas, até a parte de
processos internos, ele contribuiu bastante para que até algumas técnicas, alguns processos eu utilizo até hoje. Então, eu sou muito grato ao Jonatas também. Acho que foi um encontro que só somou, né? Mas você disse que já faz 10 anos, eu nem estava associando esse tempo todo. Né? Você tá ficando velho e não percebeu ainda. A gente vai esquecendo, né? Mas 10 anos se passaram. Qual a sua visão hoje de marketing, né? Você acabou de citar que não era a sua área, né? Era técnico de edificações, trabalhava com outras coisas, foi estudando, foi trabalhando na área, foi desenvolvendo negócios. Qual a sua visão de marketing hoje? Antes de eu chegar na resposta à sua pergunta, eu vou contar o resto dessa história. Né? Então, eu comecei lá, 2012, esse estudo, lembrando que eu comecei... o começo, e aí eu quero até aproveitar para quem está assistindo, pode ser que seja alguém que está empreendendo ou alguém que quer se tornar um profissional da área, independente disso. No começo, nosso começo, a gente geralmente, o que acontece? A gente fica inseguro, né? Sem saber o que fazer e tal, mas uma coisa muito importante no começo é que você aprenda alguma coisa. Toda essa minha jornada empreendedora, ela começa com a seguinte curiosidade. Como é que faz para mexer no Photoshop? Só isso. Eu não queria ser designer gráfico, eu achava legal, coisa de adolescente. Tudo começa com a ideia de querer aprender a mexer numa ferramenta, num software. E disso, aí foi os conhecimentos básicos de comunicação visual, bem básico, nunca cheguei a atuar profissionalmente na área. Depois foi para a parte de site, de blogs, como eu falei. E tudo, uma coisa foi puxando a outra, como eu disse, até chegar, de fato, a começar a trabalhar especificamente em sites, lá em 2013, com a Coletivo, nessa parceria que nós tínhamos, para que em 2014, de fato, mesmo continuando em parceria com a Coletivo, formalizasse meu negócio. Então foi um ano de estágio, eu tive estágio empreendedor lá com a Coletivo. E eu acho importante falar sobre esse estágio, eu usei esse termo por quê? Porque muitas vezes tem gente que quer começar um negócio perfeito, que quer estruturar um negócio que tenha que ele vai ter uma estrutura de time, de processo, recursos, ferramentas. E eu comecei, se deve lembrar, com um computador. Eu gosto de dizer que era positivo, mas de positivo só tinha um nome, que era muito lento. E esse computador, basicamente, onde eu fazia os sites, né? Eu mesmo fazendo, alguns meses depois, veio a primeira pessoa a trabalhar conosco, né? Que está conosco até hoje, né? Trabalhando com a gente até hoje. Então, tudo isso, a gente começou lá em 2000 ele em 2014, nosso trabalho em parceria em 2013, e aí eu comecei com essa parte de tecnologia. Só que eu estava trabalhando numa agência de comunicação, numa agência de publicidade, numa agência de marketing. Então, eu estava trabalhando com um coletivo que trabalhava nessa área. E aí, como você bem falou, havia essa troca. E desde aquela época, porque hoje quando você fala em marketing digital, transformação digital, todo mundo acha que isso surgiu agora com a pandemia. Com a pandemia. Trabalho remoto, né? Pois é, eu trabalho remoto desde 2015, eu acho que eu venho fazendo. Eu tive a primeira experiência em 2016, 2017, e aí na pandemia foi muito mais tranquilo, já estava adaptado a essa realidade. Pois é, e aí tem gente que acha que esse assunto é um assunto de agora, né? Mas na verdade, esse assunto já é de muito tempo, obviamente, como qualquer assunto que é novo, e é sim novo, ele vai crescendo com o tempo, né? Vai tendo popularidade, visibilidade com o tempo. E foi isso que aconteceu, foi isso que começou a acontecer nesse universo. E eu comecei a perceber que eu não poderia me limitar apenas a fazer sites. Por quê? Porque o site, ele é uma peça, um produto, por mais que seja o principal central, mas que faz parte da comunicação. E eu comecei a perceber que eu fazia site e o cliente não tinha resultado. Por quê? Porque não é o site que vai resultado. Na verdade, não é nenhum serviço que qualquer empresa faça. Não é só rede social, não é só site, não é só e-mail marketing, não é só anunciar no Google. Exato. É um conjunto de fatores, é um conjunto de ações. Né? É uma peça numa engrenagem, é um sistema. O que é um negócio? Ele é um sistema. O que é um sistema? Eu não estou falando de sistema de informação. Estou falando de sistema. É um conjunto de engrenagens que essas engrenagens elas trabalham ali em conjunto para gerar um resultado, para produzir algo. Então, você precisa ter essa visão do todo, essa visão macro. E justamente procurando ter essa visão macro e prezando principalmente pela qualidade do serviço, do resultado. Vale lembrar que quando eu comecei a atender os clientes com você lá em 2013, nós ouvimos muito que o seguinte fala. Não, veio um rapaz aqui, né? Aí desapareceu. Exatamente. Foi uma pessoa eu lembro que a gente visitou uma indústria aqui em Macaíba, empresa grande que exportava, mas tinha esse problema, um bug lá no site, mas aí, vamos corrigir? Não, que eu não tenho acesso, o rapaz que fez sumiu, a gente não tem contato, não sabe onde é que ele mora. Gente, aquilo para mim foi inconcebível. E aí, eu gosto sempre, na conversa, tirando os insights aqui para quem está nos ouvindo, acho que o primeiro ponto a gente entender é o seguinte, ache um problema.
tenha um olhar crítico para encontrar problema. Muitas vezes a gente é muito bom de soluções. Só que são soluções para problemas inexistentes. Então, acha um problema. Então, eu comecei a perceber que aquilo é um problema. Como é que pode? Tá alguma coisa errada aqui. E era porque era recorrente. Robson, até hoje eu escuto isso. Até hoje. Isso é o maior, o maior problema. Com marca, assim, me passa uma marca para começar o trabalho. Não tem uma marca. Só tem essa imagem aqui. Até hoje. Só o avatar que existe e pronto. Não tem mais marca. Desse jeito. Muito comum. Então, o que acontece? Você vê uma falta, muitas vezes, de visão do empresário e eu não vejo isso como um problema, porque o empresário não tem obrigação de saber disso. Eu acho que ele contrata um profissional para que ele dê uma boa assessoria para que este profissional consiga entregar para ele tudo o que ele precisa. Eu acho que não precisa o empresário pedir para o profissional que entregue, por exemplo, uma marca, como você exemplificou. Acho que o profissional tem que passar isso para ele, né? Então, vendo esse problema no mercado, foi que então que a gente criou a Varlik. Justamente o nome Varlik é uma palavra turca que significa presença. Justamente que o nosso posicionamento foi: eu vou estar presente junto ao cliente. Isso já era uma característica do coletivo, né? Então a gente entendeu, não, eu vou ficar aqui junto duradouro com o cliente. Né? Eu vou fazer o que ele precisa, porque assim, eu entendo, isso é uma visão pessoal. Não adianta eu fazer algo se for para fazer mal feito. Então, é melhor não fazer. Então, se é para fazer, que seja bem feito. Então, justamente voltando, visando estar presente o cliente. Neste momento, então, a gente começou a entender que não bastava limitar-se ao escopo de criação de site. Foi quando a gente começou a atender todas as áreas da comunicação digital. Porque, justamente por falar, como eu posso dizer que eu entendia que eu não podia trabalhar com o cliente de forma que fizesse um serviço mal feito, é que eu precisava fazer aquilo que de fato eu entendesse. E se fugisse digital, eu não entendia. Então, eu não sou um profissional de comunicação, sou um profissional de tecnologia, que entende comunicação, entende muito bem nesses canais e consegue aplicar. Então, minha expertise maior não é em comunicação, é em tecnologia. Mas eu consigo juntar esses dois mundos. Então, hoje, respondendo agora de fato a sua pergunta, depois dessa enrolada toda, mas para dar contexto melhor para quem está nos assistindo, nos ouvindo, depois desse tempo, então, eu percebi o seguinte, que o que o marketing ele tem a seguinte função, pelo menos estou falando de pequenos negócios, tá? Não estou falando da parte conceitual, estou falando da parte prática, é vender. Se o marketing não gera venda, ou pelo menos desperta interesse na venda, obviamente ele não vai fechar, não é comercial, é marketing, mas ele precisa focar nisso. Então, a gente começou a trabalhar um marketing muito voltado mais para performance, um marketing voltado para resultado. Isso por meio de campanhas de venda através de anúncios online, até mesmo por meio das mídias sociais, mas voltado principalmente para conteúdos que gerem conversão, mas sempre o nosso carro-chefe em aquilo que envolve digital, seja o tráfego para o site, seja um sistema, mas alguma coisa que esteja relacionada à venda. E durante essa jornada aí de vários anos, sempre foi trabalhando, unindo tecnologia voltada para a venda. Então, nossa expertise e nosso foco hoje é marketing digital. Mas não marketing digital do Hotmart, não marketing digital dos Pix por aí, digital, né? Dos produtos digitais, mas sim o marketing voltado realmente para as pequenas empresas, no caso da Varlik, para gerar resultados de venda. Ou seja, um marketing que trabalha como ciência em conjunto com a equipe comercial. Então, quando a empresa é maior, eu já pergunto logo, quem é o responsável pelo comercial? Se essa pessoa não estiver envolvida nesse processo, não faz sentido. Eu não sou apenas tecnologia, nós não trabalhamos para resolver, por exemplo, processos internos. Ou trabalhamos, por exemplo, para trabalhar a parte do RP, no PDV, ou trabalhar qualquer sistema que vai ajudar na automação, seja em qualquer processo. Não. A gente até faz algum serviço, porque a nossa frente também é tecnologia, mas quando se trata do marketing, a tecnologia entra como a fim de automatizar, a fim de escalar, a fim de gerar dados mais precisos, etc. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre esses benefícios. Tudo com o objetivo de escalar as vendas, não é isso? Exatamente. Gerar resultados mais precisos, principalmente, seja no sentido de o retorno sobre o investimento, seja mesmo na questão dos dados, porque tem gente que... Quantos eventos por mês? Qual é o seu take de média? As perguntas básicas que eu faço. Faz parte do briefing do cliente. O cara não sabe responder isso. Então, a tecnologia auxilia nisso. É engraçado que muitas empresas só vão organizar as informações quando vão criar o site. Não sei se você já passou por isso. Jeito. Vamos fazer o site. Aí precisa a informação dos produtos, a apresentação da empresa. Não existe isso na organização. Eles vão começar a escrever a partir do momento que vai construir o site. Mas eu perguntei o que é marketing, você já acabou de falar, está associado a vendas na prática, por mais que não vá fazer o papel do comercial, mas vai levar até o comercial as oportunidades, né? E aí o marketing, por muitos anos e muitas vezes ainda está associado à criatividade. Como é que você enxerga isso? A gente já discutiu isso com o cliente, inclusive, né? Uma mesa assim, você e o cliente. Não é ser só mais criativo, não ser mais bonito, um layout ou um texto mais persuasivo. Também é relacionado a números, a processos
que possam viabilizar uma decisão mais concreta, mais assertiva. Né? Como é que você enxerga também essa questão de marketing, a criatividade, marketing, a negócios, a números? Olha só, criatividade, hoje eu vejo que tem gente, aí depende da área, que interpreta como sendo arte. E quando eu tô falando de arte, eu tô falando de coisa tipo artística, pronto. Tem o viés de interpretação de criatividade como sendo algo artístico. E criatividade não tem a ver com ser artístico apenas. A criatividade ela tem também significado, mas pelo menos na nossa interpretação, estou falando tudo aqui, não estou falando em termos teóricos, que é certo, que é errado, né? Não estou falando na parte conceitual, estou falando de como a gente aborda esse assunto no nosso ambiente de trabalho, com nossos clientes, cenário real. Então, basicamente, para a gente, a criatividade está a seguinte: como é que eu posso sair de uma situação que é difícil? Vou dar um exemplo de situação difícil. Estou fazendo um anúncio para um cliente, esse anúncio está muito caro. O que eu posso fazer para que esse anúncio fique mais barato? Talvez, por exemplo, usar termos diferentes, palavras diferentes, mexer na copy, no texto, na redação. Isso é criatividade. Talvez seja eu pensar uma forma diferente, em vez de ter um site com formulário longo, sei lá, eu jogar direto para o WhatsApp. E assim, a criatividade está em eu solucionar problemas. Então, na minha leitura, a criatividade é eu entender quem é que está do outro lado. Então, uma coisa que eu cobro muito no nosso time é, cara, pensa como usuário. Porque nós temos cliente, mas não quero que ele pense como meu cliente. Porque, como meu cliente é empresário, eu sou empresário, eu tenho essa leitura dele. Eu quero que ele pense, quem está no nosso time, que ele pense como o cliente do nosso cliente. Eu chamo de usuário. Consumidor final. Como é que esse cara, se fosse eu, como é que eu buscaria no Google? Se fosse eu, como é que eu acessaria o site? Se fosse eu, se eu curtiria ou não curtiria aquela postagem? Se eu engajaria ou não? O que eu faria se fosse eu? Ou se eu fosse aquela pessoa? E é tentar se colocar no lugar daquele consumidor. Então eu vejo que a criatividade tem o quê? Com encontrar soluções para resolver problemas reais. Esse problema pode ser com design, esse problema pode ser com copy, esse problema pode ser com tecnologia, esse problema pode ser qualquer coisa. Adotando uma ferramenta diferente, uma plataforma diferente. Ou tirando uma ferramenta. Exatamente. Então, assim, a criatividade tem a ver com você ter uma coisa que o brasileiro é muito bom, é o jogo de cintura. É o saber lidar com aquela situação. Então, na minha leitura, a criatividade tem a ver com isso. Porque muita gente... E assim, aí tem muito a ver com como você se posiciona. Hoje, quando você, muitas vezes, algumas agências de publicidades tradicionais, às vezes se posicionam como uma agência criativa. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com gente recente. Tinha uma pessoa do nosso time que ele tinha um perfil muito mais criativo. Ele queria trabalhar com audiovisual e tal, só que essa não é a nossa essência. Essa pessoa saiu porque ela entendeu que aquilo não ia agregar para o crescimento dele. Eu sempre falava com ele e com o time, olha, seu crescimento profissional e tal. Então, entenda o que você quer, onde você quer chegar. E por aquela pessoa ter aquele perfil, nossa empresa não ter aquele perfil, ele não se identificou. E hoje o que a gente vê? Então ele abriu o seu estúdio criativo. Ótimo. Precisa, é necessário. Tem espaço para isso. Tem espaço, com certeza. Agora, o marketing não é só isso. O marketing tem a ver com gerar venda, gerar resultado. Não tem a ver com a criatividade apenas. Não tem a ver com a estética apenas. Então, a estética é a última coisa que a gente analisa. Porque eu estou preocupado quem é que está lendo isso aqui? Por exemplo, às vezes... Eu gosto de brincar, né? Tem designer que gosta muito de letra pequena, que fica esteticamente mais bonita, deixa mais clean. E eu faço a seguinte pergunta às vezes. Não com o nosso design, porque já a cultura, a pessoa já se acostumou, né? Mas quando eu vejo alguém, eu pergunto, cara, será que essa pessoa ela vai receber isso aí no WhatsApp? Você acha que se ela não clicar na imagem para abrir, será que ela vai conseguir ler? Então, assim, é um tipo de olhar que foge da questão técnica. Porque muitas vezes nós... E aí, por exemplo, o empreendedor. O empreendedor é da área da saúde, da área do ramo da criatividade, do ramo do, sei lá, lazer. E essa pessoa tem um olhar muito técnico. E ele tende a olhar para o seu cliente, para os problemas, etc., com um olhar daquele conhecimento técnico que ele tem. E aí eu sempre gosto de convidar qualquer pessoa, cliente, profissional, a olhar para aquela questão que está sendo trabalhada com um olhar não técnico. E sim com um olhar de alguém que é leigo naquele assunto. Então... Cara, como é que alguém que não entende nada disso vai fazer? Vai ler? Será que alguém que não entende design, mas vai ficar mais bonito? Tá, mas será que algo que, sob a ótica de um profissional, é mais feio, será que sob a ótica do cliente vai ser feio? Será que vai ter prejuízo? Ou será que aquilo que é esteticamente mais agradável, para o cliente vai ficar ruim de ele ver uma informação que seria importante para ele tomar decisão? E que ele, por não ter noção de design, por mais ter ficado levemente feio sobre a ótica de um bom profissional, vai aumentar a conversão. Então, era incrível, quando teve um cliente que eu atendia, que nós tínhamos, esse cliente tinha um time de marketing, né? E aí, eu trabalhava muito mais na parte consultiva, e aí era incrível como, às vezes, o cliente, ele olhava assim e não achava legal, não achava bacana. E a gente
implementava e mostrava os números, comparando. Às vezes E tinha é a sobre possibilidade. esse aspecto que eu queria que você falasse um O pouco teste mais, AB. os indicadores, né? Assim, não adianta ser bonito e não trazer resultado, né? Às vezes o que não é tão agradável aos olhos gera muito mais resultado e aí você precisa acompanhar os números para saber o que funciona e o que não funciona, né? Essa questão do acompanhamento dos indicadores, mostrar o resultado é o que importa no final do mês, né? Pronto. Uma coisa quando a gente pega, por exemplo, clientes que trabalham com as mídias sociais, que geralmente nós não trabalhamos apenas nas mídias sociais, e nós passamos a trabalhar com mídias sociais pela necessidade que nossos clientes tinham em relação à estratégia como um todo, como eu falei no início. Um site, por exemplo, ele é uma peça na engrenagem. Então, essa peça na engrenagem, ela precisa de outros fatores. Então, é muito mais interessante, não com a gente, mas com qualquer empresa, que seja feito em um único profissional só. Depende de quem seja. Porque ele vai ter a visão do todo. Para ter unidade. Para ter Imagina só, a gente tem muitos parceiros, muitas agências que são parceiras, que terceirizam ou que indicam os nossos serviços. Ou terceirizam conosco, ou indica para o cliente fazer diretamente conosco. A gente tem um programa de parcerias, porque essas são geralmente empresas ou criativas ou que trabalham com uma agência de publicidade tradicional. Essas empresas geralmente terceirizam essa parte digital conosco ou indicam para que clientes façam conosco. Ou seja, dá para trabalhar em conjunto. Agora, quando eu trabalho com esses parceiros, a gente trabalha alinhado. Ó, vamos fazer essa estratégia assim. Ele diz como é que é a parte estratégica, por exemplo, e eu executo. Eu digo para ele, ó, vamos na parte estratégia, ajusta isso aqui aí onde você está fazendo, por exemplo, nas mídias sociais, que por mais que a gente faça, não necessariamente a gente fazer para todos os clientes. Tem clientes que tem com nossos parceiros. E acho interessante, abrindo apenas um parênteses muito rápido, de que não é porque alguém faz o mesmo serviço que eu que ele é concorrente. Ele pode ser um forte parceiro, né? Então, o que acontece? A gente, fechando esse parênteses, a gente procura trabalhar indicadores de resultado. Então, já teve vários clientes que a gente pegou que o cliente tinha quando eu olhava o material, eu disse, rapaz, muito bonito. Então, eu sabia, inclusive, que era mais bonito, não tenho nenhuma vergonha de dizer, mais bonito que o trabalho que a minha equipe faz. Esteticamente mais agradável, nenhum problema. Agora, quando eu olho para os números, mídia social tem a ver com o quê? Uma coisa. Eu vi uma frase esses dias, uma palavra de alguém dizendo que mídia social tem a ver com toque na tela. Ah, eu vi isso aí. Foi Jota, acho que eu lembrei agora. Jota, exatamente. Ou seja, ele deve ver curtida, comentário, toque na tela. Toque na tela. Se não tocar... Se não tocar, não funcionou. Não funcionou. Se ele tá aqui, ó, no scroll, se ele não parou, não funcionou. Então, você olha as mídias sociais dele, por exemplo, usando o Joel J como exemplo, que é um cara que não tem nada a ver com marketing, apesar de usar muito marketing, tem a ver com alta performance, você vai ver que, esteticamente, ele não tem os melhores. Ele faz os textos dele do próprio Instagram, ou do print do Twitter, etc. O que eu quero dizer com isso? Se o meu conteúdo, apenas como exemplo, nas mídias sociais, não faz a pessoa curtir, não faz a pessoa engajar, não funciona. Como é que eu funciono hoje o trabalho no meu time? Todos os serviços, certo? Site, anúncio, mídias sociais, dentre outros. Os serviços que tem a ver com vendas, né? Porque nós temos serviço, por exemplo, de desenvolvimento de sistemas e aplicativos, que aí aqui não é a parte mais de engenharia, de software, não tem a ver com a parte das vendas, então não necessariamente eu acompanho, não tenho esses indicadores porque não é produtos voltados para a venda. Mas todos os serviços que são relacionados à venda, eu tenho uma reunião semanal com o time e que eu analiso. O exemplo de mídias sociais. Vamos lá. Eu alcancei mais gente que a semana anterior? Eu engajei mais pessoas que a semana anterior? Nos anúncios, meus anúncios ficaram mais baratos do que na semana anterior? Meu cliente esta semana pagou menos do que a semana passada para ter o mesmo resultado? O que é resultado? Por exemplo, quantas pessoas entraram no WhatsApp? Ele paga quanto? Porque, preste atenção, uma conta básica aqui. Se eu tenho R$1.000 de orçamento e ele paga R$10 para cada cliente falar com ele, ele só vai conseguir 100 clientes. Mas se eu reduzir isso para R$5, ele vai conseguir 200 clientes. Baixando o CAC, ele aumenta a margem de lucro. Para quem não sabe, o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, eu analiso isso. Então, todas as nossas decisões, elas são pautadas não em quem tem conhecimento, não em feeling, não no que Jonatas, como líder da empresa, diz. Muito menos do que o cliente diz. Obviamente, a gente tem a flexibilidade em conversar e alinhar com o cliente. Por exemplo, chegou um cliente recentemente que ele queria mudar a linha editorial do conteúdo dele. Ó, não quero trabalhar com memes. Detalhe, a gente tinha produzido um meme para ele que tinha gerado 300 mil visualizações. Viralizou. Um vídeo do Reels. 300 mil visualizações. Não quero trabalhar, eu quero trabalhar mostrando sobre a minha marca. Eu disse, beleza, nenhum problema. Você pede, a gente executa, só que eu tenho que alinhar aqui com você o seguinte, ó, você vai perder visibilidade, você vai perder alcance, você não vai crescer o seu perfil é pequeno. Tudo isso,
Ó, isso não tem nenhum, quer dizer que está errado? Não, não está errado. Você pode seguir como você quer. Talvez a ideia daquele cliente era pegar aquele conteúdo e posicionar para quem já é cliente dele. E aí ele informar sobre o aplicativo que ele tinha, etc. Uma série de coisas. Então, mas sempre o nosso princípio, nossa forma de trabalhar eu vou trabalhar baseado nos dados. Os dados vão me dizer se eu preciso alterar a campanha ou se eu vou manter. Os dados vão me dizer se eu tenho que mexer nesse site ou não. Se esse site está bom ou não. Uma página de captura, por exemplo. E aí? Qual a taxa de conversão dessa página? Quantos clientes entram e dos que entram, quantos de fato preenchem os dados ali? Será que eu tenho que mudar no texto? Então, eu nunca sei de nada. Eu sempre digo, eu não sei. Quem vai dizer é o cliente. Então, vamos levantar hipóteses, pegar essas hipóteses, jogar, validar, fazer testes AB, fazer comparação. E aí, eu tenho anúncios com imagens diferentes, eu tenho páginas com textos diferentes, eu tenho vídeos com linhas editoriais diferentes nas mídias sociais. E assim eu vou sabendo e aprendendo com o mercado, com o cliente, de fato, se aquele nosso é um caminho bom ou não. E o que a gente tem experimentado com o tempo, seguindo os dados, basicamente, é que eles sempre estão certos. Os dados sempre estão certos. Os números não mentem. Os números não mentem. É o matemática. Você já falou até algumas, mas quais seriam as vantagens do empresário adotar a tecnologia, o marketing, né? Unir essas duas áreas para o resultado dos negócios? O primeiro ponto é o que eu acabei de falar. Métrica. Clareza. Resultado. Botei um outdoor. A via mais movimentada. Não tenho a mínima ideia de quantas pessoas passaram. Eu posso ter uma noção, eu posso ter uma ideia próxima, mas eu nunca vou ter um número exato. Então, isso me permite metrificar. Não estou dizendo que isso não é necessário, que isso não se aplica, que isso não funciona. Não. Estou dizendo que eu não vou conseguir metrificar. Eu não vou conseguir ter uma clareza do que, de fato, gera resultado para mim. Eu não consigo saber se aquele canal está funcionando, se não está. Então, o primeiro ponto é realmente a questão os dados, precisão nos dados. Conhecer bem o seu investimento, o resultado que você está tendo ou não, né? O outro ponto é a questão da agilidade, escalabilidade. Meu amigo, eu tive uma experiência, não para cliente, mas com outro negócio. Você falou sobre empreendedor serial, né? Tem outras coisas outros negócios que eu atuei. E a gente lançou um autor. Ele era um influenciador digital. Ele tinha uma boa audiência na internet. Nós lançamos um livro dele. Ele tinha escrito o livro, nós fomos lançar e fazer as vendas. Eu faturei com este negócio, no início dele, nos 3 primeiros meses, mais do que eu faturava no meu negócio principal. Que eu tinha anos de experiência. Por uma questão muito simples. Como era tecnologia ali, eu tinha uma plataforma de e-commerce que tinha escala na venda, eu consegui ter escala. No negócio de serviços, por exemplo, eu consigo ter escala? Consigo. Mas não é tão simples assim. Eu preciso estruturar muito bem. O negócio de serviço tradicional, em que você vai, prospecta, manda proposta, alinha a proposta. A venda consultiva, você não consegue escalar. Você até consegue ter um lucro maior por cliente, mas você não consegue escalar. Então, eu acho que o mais fantástico da tecnologia voltada para o marketing é a possibilidade de escala. Que você consegue fazer uma quantidade de vendas que você não conseguiria de forma alguma fazer se não tivesse tecnologia ali. Agora, não é tão fácil chegar a esse ponto. Isso aí já é mais a parte da tecnologia, a parte que você precisa alinhar bem processos antes para chegar até isso. Tem gente que acha que não existe mágica também, como você vende por aí, né? Não. Tem os gurus da internet que vendem, aqui é tudo fácil, em 15 dias você vai bater 6 em 7, né? Em 7 dias você vai bater 7 dígitos e por aí vai. E as pessoas muitas vezes vendem atalhos que não existem, os atalhos que você coloca em prática não chega a lugar nenhum. Uhum. Então não é tão simples assim, mas é real. O marketing digital realmente ele possibilita uma escala muito maior que outros meios, né? Uhum. Mas em relação a perfil de clientes, né? Você atende empresas aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas você atende também em outras regiões do país, em outros países. Como é que é o perfil do comportamento do empresário nesses ambientes diferentes? Olha só, essa experiência de atender clientes em outros estados e até mesmo em outro país me fez refletir muito sobre a importância de cultura. E quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de cultura, não é cultura organizacional não, apenas. Estou falando de cultura do ambiente como um todo, o ecossistema como um todo. Você fala de mindset também? Mentalidade, exatamente. A cultura que influencia na mentalidade. Porque assim, a nossa mentalidade é fruto do meio, querendo ou não, as nossas crenças, a forma como a gente pensa e enxerga o mundo, inclusive o mundo corporativo, o mundo dos negócios, o mundo das vendas, qualquer coisa que seja, ela é fruto da nossa criação, do nosso ambiente. E eu percebi, infelizmente, eu digo infelizmente, que muitas vezes a gente, como empreendedor aqui, nesse ambiente local, e eu digo porque como eu contei no início, eu fui a pessoa que estava com medo. Muitas vezes você vê o empreendedor agindo com o medo.
Outra coisa, você vê o empreendedor local agindo com a mentalidade local. Eu atendo clientes aqui, esses clientes aqui querem vender aqui. Às vezes tem um cliente em outro lugar que ele quer vender onde? No Brasil. E às vezes eu chego para um cliente daqui que quer vender, eu digo, vamos vender no Brasil? Não, vamos começar por aqui, pequeno, né? Começar pequeno, né? A gente não pode dar um passo maior do que as pernas. Eu já ouvi mais de uma vez, não, eu já estou pagando minhas contas, meus filhos estão criados, eu não quero crescer. Tipo assim, é um emprego, não é um negócio que vai se prosperar. É o lifestyle business que chama, né? O pessoal que tem nenhum problema desse estilo, mas assim, você vê, por exemplo, Israel. Israel ela é uma nação extremamente pequena, cercada por inimigos. Todo produto que vem de Israel é um produto global. O Wix, o Waze, dentre outros tantos, grandes empresas de tecnologia, e a gente só fala de Vale do Silício quando lembra de tecnologia, mas Israel é um grande hub de startups, eles nascem global, porque não tem como, o mercado local é extremamente pequeno. A gente, brasileiro, por a gente ter um país continental, né, a gente já pensa a nível de Brasil, mas são poucos. Hoje eu estava tendo uma reunião com um cliente de Santa Catarina, e aí avisando esse cliente, não, eu falei, você tem loja em qual cidade? Como é que é a região? Deixa eu entender melhor aí, para eu ver como é que é o perfil e tal, para saber onde a gente vai traçar essa estratégia. Aí ele, não, assim, a minha ideia é vender logo no Brasil todo e tal, eu até posso começar por aqui porque o frete é mais barato, mas a minha ideia é o Brasil todo. Né? E muitas vezes a gente se limita. Gente, acabou o tempo em que você só precisava vender aqui. Tem gente que quer vender na internet aqui. Nenhum problema, vá vender. Existem algumas questões de dar uma vantagem competitiva. Fazer campanha exclusivamente para o bairro. Imagina o alcance dessa campanha. Você selecionar segmentar um público no Facebook, no Instagram, para um bairro. Não é nenhum problema você fazer isso, desde que você não faça apenas isso. Exatamente. Então, legal, realmente, vai ser massa. Você vai segmentar, vai conseguir atingir bem um público com quantidade significativa naquela região específica. Só tem um detalhe. Você vai atingir aquela região específica, uma quantidade de gente, mas vai acabar por ali. Extremamente limitado. E o esforço que você faz para atingir o seu bairro, a diferença é pequena para você atingir o seu estado. É só diferença de orçamento. Só orçamento. E tem um detalhe, sai mais barato. Sim. É isso que eu estava falando, justamente. Como o público é maior... um público pequeno, a campanha não deslancha. É mais caro. Fácil, exatamente. É mais caro. Quanto maior o público, é a dica técnica, né? Quanto maior o público... Geralmente, não sempre, mas geralmente, quanto maior o público, mais barato fica o custo. Por quê? Porque a inteligência artificial dessas plataformas de anúncios, como Facebook e Google, vão selecionar quem são os usuários ou os clientes mais baratos. Basicamente isso. Né? Que tem um perfil de consumir aquele produto ou serviço. Exatamente. Então, o que eu percebi de diferença? O cliente local, ele tem a visão local. O cliente de alguns estados, geralmente estados que têm um PIB maior, um IDH maior, e por isso essa questão social influencia, você já tem uma visão, algo mais profissional. Ele não está preocupado nos custos, ele está preocupado no resultado. Enquanto muitas vezes alguém aqui chega e pergunta, qual que é o preço? Alguém lá pergunta, qual que é o resultado? E já fora, você vê uma coisa que a gente geralmente fala só das características boas, né? O que eu percebi trabalhando para clientes do exterior? É que a gente é rápido demais, macho. A gente é muito ágil. Não é à toa que a gente acaba sendo, infelizmente, né, a nação mais ansiosa do mundo. A gente, essa cobrança excessiva da gente. E aí, o cliente é mais lento. Agora, o cliente ele tem um profissionalismo, um nível absurdo, que a qualidade que ele preza, e os clientes que eu tenho experiência, a tendência são na Europa, né? Então, Suíça, Noruega, países mais nórdicos. Então, são mais lentos, não é como a gente não. A gente entrega o negócio e nem tá com pressa. Agora, em compensação, a qualidade que exige, o padrão de qualidade. Se quando você fala em alguma coisa suíça, relógio suíço, chocolate suíço, qual é o nível de padrão? O nível de padrão é de excelência. Então, eles têm essa visão. Então, acho que um pouco desses comparativos. O que a gente precisa fazer? Trazer o melhor dos mundos. A gente precisa trazer um bom atendimento que o brasileiro, essa questão mais amigável do brasileiro, é uma coisa que a gente preza. A gente precisa ter essa questão mais britânica do cumprimento de prazos e a gente também precisa pensar resultados. Então, a gente tem 3 valores principais na Varlic, por exemplo, que eu levo para a equipe e que eu estendo para todos os outros negócios, que é atender bem o cliente, cumprir prazos, gerar resultado. Eu tenho que ter esse meu tripé. Se eu atendo bem, o cliente vai se sentir confortável. Se eu cumpro o prazo, esse cliente vai continuar fazendo comigo. E se eu gero resultado, nem se fala. Então, não é só atender bem o cliente se eu não dou resultado. Tem gente que quer compensar o mal, a não geração de resultado. Não vou atender melhor, eu vou dar um brinde aqui, vou conversar com ele, vou visitar o cliente. Detalhe, quando eu comecei a entender essa diferença, eu deixei de atender clientes presencialmente. Eu ganho mais tempo. Só em raríssimas exceções. Eu ganho mais tempo. A qualidade de serviço se provou com a pandemia que não é impactada, pelo menos na prestação de serviço, como serviços de tecnologia, de comunicação, dentre outros serviços consultivos, né? Serviços que exigem capital intelectual. Você vê que não tem prejuízo e dessa maneira você consegue entregar mais para aquele cliente, né? Tem um resultado ainda melhor. Você consegue fazer com que o seu time se só trabalha até mais,
mas sem precisar, por exemplo, estar gastando tempo de deslocamento para atender. Então, são essas particularidades que eu vejo que é mais uma questão de mentalidade. Se você é cliente, se você está aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, pense mais fora da caixinha ou fora dos limites geográficos da nossa cidade. A gente está falando do perfil do empresário, né? Uhum. E muitas vezes ele espera que a agência ou a empresa de consultoria ou a empresa que vai prestar serviço na área de marketing e tecnologia faça tudo sozinho. Eu tive a experiência essa semana de um cliente que tinha já fechado o valor do serviço, já tinha mandado o contrato para ele, só que fazia 20 dias que esse contrato estava na mão dele, ele não assinava. Fazia algumas semanas, mais de 20 dias que a gente tentava se reunir e não conseguia. Chorar aqui no meu ombro, não é só você não. E aí, olha, se eu tenho interesse em fazer o serviço, ele achei que estava pronto, mas ele não passou nenhuma informação da empresa. Então, assim, ele não se comprometeu e eu falei, olha, infelizmente a nossa matéria-prima é informação. Essa informação não tem como desenvolver o trabalho. E aí a gente acabou, quando for o momento que o senhor tiver tempo para se dedicar a esse projeto, a gente está à disposição, mas nesse momento não vai ser viável. Rapaz, isso que você falou, eu aprendi uma coisa, assim, um processo que a gente implantou. Nenhum projeto começa sem reunião, pronto. Não é WhatsApp, não, é reunião. Tem que E preferência online. Primeira coisa que eu digo, funciona assim, como é que eu trabalho? Eu vou te mandar tais coisas a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. Eu vou te enviar isso. Rapaz, esse alinhamento evita tanta dor de cabeça. Inclusive, para quem empresário está nos assistindo, é importante você ter a clareza com o prestador de serviço que você vai contratar, independente de qual seja o serviço, entender o que ele vai te entregar. Porque, eu acho que... Não existe eu acho. Existe um contrato com cláusulas e existe uma conversa com explicação. Principalmente no caso da gente trabalhar com serviço muitas vezes, que é muito... é muito técnico, é um conhecimento muito específico, né? Que nem todo mundo tem. É óbvio que ninguém precisa entender nada sobre tecnologia, sobre comunicação, ou sobre a mudança que o Instagram fez semana passada, sendo que o cara trabalha com agronegócio, por exemplo. Nada a ver. Então, assim, se a gente cada área não consegue acompanhar o Facebook, imagine quem não é. Pois é. Então, assim, é importante que o cliente tenha essa visão. Entendimento. E entender que o resultado do negócio, ele não vem da equipe dele, ele não vem dos prestadores de serviço que ele contrata, ele vem da união, da estratégia que ele passa, da comunicação que ele alinha com o time e com os prestadores de serviços que ali somam-se ao time do cliente. Então, acho que realmente isso é um ponto importante entender. O resultado, ele é conjunto, é de mão dada. Então, como eu falei, é quando eu pego um parceiro que trabalha na área de comunicação e a gente toca na frente de tecnologia, é quando o cliente está junto, é quando muitas vezes um parceiro do cliente de outra área, por exemplo, está somando, porque o resultado sempre é do cliente. A gente tem que se preocupar com o cliente, o resultado que ele vai alcançar. O comprometimento tem que ser de todos. Não pode ser só do empresário, a agência ou a empresa que presta serviço não se comprometer, só fazer ali feijão com arroz, entregar e mandar o boleto no final do mês. Pois é. Tem que ser também das duas partes. Então, mas quais são os desafios de uma empresa, de um empresário que quer passar por essa transformação digital? Eu sofri muito na pandemia, que eu ainda não estava atualizado, minhas ferramentas, meus processos eram muito offline, e eu tive que acelerar por obrigação. Quais são os desafios que o empresário enfrenta nesse processo de transformação digital? Talvez seja uma coisa que pouca gente vai falar. Na minha leitura, o maior desafio é a mentalidade. Porque, por exemplo, como eu citei exemplo. Dele e da equipe, né? Exato. Mas principalmente do líder que está ali na frente. Antes da transformação digital, tem que existir uma mentalidade digital. Se o meu pensamento é linear e digital é exponencial, como é que eu vou casar o meu pensamento linear com a exponencialidade que o ambiente digital permite? Então, a primeira coisa é mentalidade. Por exemplo, tem gente que quer que todo mundo fique reportando o que foi feito para ele. Isso é uma mentalidade que não tem nada a ver com digital. Então, distante, eu quero que você me diga e tal. Por exemplo, porque eu posso, por exemplo, ter uma ferramenta de gestão, um software, que a equipe vai estar, no caso da equipe, né, vai estar lá atualizando e aquilo vai ser reportado. Seja por meio de notificações, seja por meio de uma hora que eu vou parar para olhar, etc. Esse é um exemplo. Outra questão sobre essa questão da transformação digital e os desafios que as empresas enfrentam. Eu acredito que o desafio hoje é realmente de informação também. Porque por mais que seja acessível, nem todo mundo tem conhecimento. Então, você cai sempre... Aí por isso que muitas vezes em áreas novas, como tecnologia, o Bitcoin e outras coisas, você tem muito golpistas. Por quê? O que o golpista faz? Ele simplifica ao nível que ele chega e diz assim pra você, Robson, seguinte, aqui é celular, dá coisa pra você. Cara,
tu comprar esse celular agora, eu te garanto, amanhã tu vai começar a receber mais cliente. É um celular que tu nunca viu na vida, suponhamos. Tu vai ficar, rapaz, eu preciso de cliente. Ele tá me... Aquele negócio, eu tô com fome, ele tá me dando comida. E é R$100. Rapaz, eu vou botar. E aí, muitas vezes, a empresa, por não buscar informação, é algo novo. Ok, você não tem obrigação de entender. Agora, busca informação, inclusive a busca de informação é uma das características do chamadas CCEs, né? Característica do comportamento do empreendedor, que isso é trabalhado no Empretec, por exemplo. Então, buscar informação, entender de fato para tomar decisão. Muitas vezes a gente quer tomar decisão, ouve um fornecedor, aí toma decisão. Não, ouça fornecedores, especialistas. Hoje você não precisa necessariamente pagar por uma consultoria para ter essa informação. Às vezes você consegue até com alguma dica no YouTube, uma pesquisa a mais, um tempinho a mais dedicado. Ou, em última instância, você contrata lá. O Sebrae tem programas como o Sebrae Tech, por exemplo, que subsidia serviços consultivos, que vai pelo menos te ajudar no diagnóstico lá. Você vai pagar algumas centenas de reais, talvez, uma coisa pequena, investimento baixo, algumas dezenas, em alguns casos, devido ao subsídio, que você vai conseguir lá ter uma informação para ter uma decisão mais certeira. Então, eu vejo que acaba que muita empresa, inclusive, Robson, tem muita empresa que desiste do digital. É verdade. Porque tem uma péssima experiência. Se frustra e acha que o problema é digital. Não é. O problema é que você não teve informação suficiente, o que é natural do processo de empreender. Ou como você falou, quer implementar o digital com pensamento analógico. Exato. Então, assim, o primeiro ponto, o primeiro principal para mim é mentalidade, não tem para onde ir. Segundo, minha leitura é que seria realmente a falta de informação suficiente. Então, ele não vai buscar informação antes de contratar. E o que acontece? Como o mercado novo, vem cheio de gente, a oportunidade, eba, vou lá. Gente, hoje se a gente estalar o dedo, a gente consegue pegar cliente. Qual que é a empresa que não está querendo fazer anúncio na internet? Qual que é a empresa que não está querendo fazer um trabalho nas mídias sociais? Hoje, as empresas já sabem. O nível de consciência é diferente de quando a gente começou, em que nós tínhamos que fazer várias reuniões, porque a primeira reunião era reunião de quê? De mostrar a importância, de convencer. Hoje não. Se eu chegar aqui e gritar assim, com outdoor, botar uma faixa no sinal, sei lá, qualquer coisa assim que eu fizer, qualquer movimento, vai chegar alguém interessado, porque as pessoas já têm essa necessidade e o mercado ainda não tem profissionais suficientes. Aí o que acontece? Entra gente querendo surfar nessa onda, pessoas que não têm conhecimento suficiente, e essas pessoas, por não terem conhecimento suficiente, elas acabam fazendo um péssimo serviço. Daí a importância de se validar as empresas que estão prestando aquele serviço. Os resultados que foram gerados por aquele profissional para outras empresas. É muito importante. Verdade. A gente já está encaminhando para o final, né? Tá um papo muito rápido aqui, muito bom. Mas, enfim, temos que encaminhar para o final. Tem uma pergunta que eu faço, que é independente do tema, que é a transformação digital. Deveria ter olhado os podcasts anteriores. Sempre a outra pergunta. Se você vai ser o próximo convidado, fique atento. Mas, qual a sua dica para o empresário acelerar o negócio dele? Independente de ser na área digital, de tecnologia, de marketing, enfim. Qualquer... E vou dar uma dica que não é digital, pode? Pode, deve. Rapaz, eu vou olhar para você aqui. Delegue. Simples. Delegue. Eu vou contar um episódio pessoal aqui. O Robson sabe disso. Eu até comentei com ele antes de começar. Minha esposa estava grávida, uns meses atrás. E dentro de 2 dias eu descobri que ia ser pai com 2 meses e meio de antecedência. Meu filho está no UTI. E aí eu preciso diariamente estar lá com ele, levar a minha esposa lá, estar lá com ele e tal. Ou seja, eu precisei arranjar umas 3 horas, depende, varia. 3 a 4 horas por dia, arranjar. Lembre-se, eu tenho 2 empresas, eu tenho um time, tenho que ir em vários lugares, reunião, e agora eu tenho que arranjar 3, vou botar por baixo aí 3 horas, pelo menos, a mais. O que fazer? Detalhe, eu não sabia. Eu vinha antes preparando o time. Eu disse, eu vou preparar meu time. Porque quando eu iniciei o segundo negócio, além do primeiro negócio que eu tenho, da Varlic, tem um outro negócio. A proposta é basicamente um produto digital voltado para igrejas, no segmento, né, que resolve um problema lá de produtividade, de conhecimento de dados na área de tecnologia, especificamente de tecnologia, não necessariamente voltado para vendas, como é o caso das igrejas, já que é uma organização religiosa. Quando eu comecei a criar esse negócio, eu vi, opa, se eu estou com 2 negócios, eu tenho que arranjar mais tempo. Aí eu comecei a treinar a equipe, formar. A pessoa entrava na equipe, eu já sabia, já alinhava com ela em que possível papel ela poderia assumir. E aí era como se fosse escalando. Essa pessoa que já está num nível que avançou mais rápido, já vai eu largando coisas, largando atribuições que eram antes minha. E aí chegou o tempo em que eu tive agora que conseguir 3 horas. Como eu vinha gradativamente fazendo esse processo, aí agora vamos ter que virar da noite para o dia.
Simplesmente eu fiquei um dia sem trabalhar, na segunda-feira logo, foi o dia que o filho nasceu. Segunda-feira sem trabalhar. Segunda-feira é o dia que eu mais tenho demanda, eu trabalho até de noite. Por quê? Revisão total da semana anterior, alinhamento da semana seguinte com o time, cliente parece que gosta de trabalhar na segunda-feira, que começa a surgir demanda ali com força. É segunda e sexta-feira, né? Os empresários adoram esse dia. E aí começou a surgir a série de coisas, e aí eu sempre tinha essa segunda-feira como uma rotina pesada. Nessa segunda-feira eu não trabalhei. Aí já tá alinhado. Pessoal, hoje vamos fazer assim, ó. A esposa tava na UTI antes de nascer. Ela tava na UTI, eu saía lá rapidinho. Ligação, o pessoal faz isso. Tá, tchau, desliga o celular, volta pra UTI. Aí aquilo já vinha acontecendo. Eu tava num nível de que eu tinha delegado bastante, em que já não tinha mais, pelo menos as urgências, os incêndios já não mais aconteciam. Até que, nesse dia, agora eu não precisei não só não tratar de urgências, que eu já não tratava, mas eu não podia mais fazer a reunião semanal, por exemplo. Uhum. E aí, a reunião semanal. E agora? Eu tinha 4 ou 5 reuniões semanais naquele dia, que era a reunião de alinhamento semanal. E agora, decisões precisam ser tomadas. Então, como o time já vinha sendo preparado, apesar de não estar de fato praticando, aquilo me ajudou, por exemplo, a fazer isso. E a gente não teve um impacto, zero de impacto. Ao contrário, foi um aprendizado. Opa, peraí, eu posso iniciar o terceiro negócio. Brincadeiras à parte, não é isso que eu vou fazer. Ao contrário, eu posso me dedicar mais tempo para melhorar e crescer o meu negócio atual, né? Mas, de todo modo, eu acho que isso... Se tem uma coisa a fazer crescer isso, por incrível que pareça, a empresa cresceu mais. Eu não tenho controle da comunicação que acontece com o cliente. Obviamente, eu avalio. Eu não tenho controle do que exatamente está sendo feito, por exemplo, na parte técnica, do código. Coisa que eu, como profissional de tecnologia, você não tem como eu avaliava. Tudo que é feito, né? Eu não reviso o código, eu não consigo fazer nada. E agora? Não, mas eu sei que está dando certo. Como é que eu sei? Porque eu tenho indicadores. Então, o primeiro passo é delegue, segundo, estabeleça indicadores. Então, como eu te falei, como é que eu sei se o serviço da gente está sendo bom? Eu tenho um indicador. É um serviço de gestão de anúncios. Toda semana, eu vou parar um horário, pegar o relatório, o dashboard que nós temos dos clientes e vou analisar. E aí, como é que tá? Eita, peraí. Olá, equipe, líder da equipe. Vamos lá. Eu vi aqui no relatório que analisei, talvez até pelo WhatsApp mesmo. Tem esse cliente, eu com esses problemas aqui. Qual foi a causa? Qual que são as hipóteses que você levanta e qual que é a solução prevista? Ah, isso. Ok, então pode seguir nisso. Então, se eu perceber que a equipe precisa de uma mentoria, vamos lá, pessoal. A resposta vocês têm, aí a gente faz a reunião e a linha. Então, gente, para escalar não tem outra. Delegar. Então, se tem uma coisa, não tem a ver com transformação digital, não tem a ver com tecnologia. Porque imagina só, como é que você vai escalar? Ajuda no processo. Como é que você vai escalar? Como é que você vai implantar um processo de venda se você quer fechar um negócio? Se você quer receber o dinheiro? Não tem como, tem que meter sistema e existem métodos para ter controle. Porque eu sei que quem não quer delegar é porque se preocupa com o controle. E o controle não necessariamente vai ser perdido quando você delega. Talvez você vai ter menos controle, mas não vai ter ausência de controle. Agora, o resultado é muito melhor do que... E qualidade de vida, né? Isso aí não se compara. Não tem preço, né? Não tem preço, não paga não. Mas é isso. Muito obrigado, Jonas. Espero que você volte. Acabou já. Sua agenda bem Tô contando os minutos, né? Mas contando os minutos aqui, ele me disse, eu tenho até tal hora, eu tenho um compromisso já, mas deu certo. Espero que você volte pra gente bater um papo. Tem muito mais assuntos pra gente só chamar. E é isso. Muito obrigado a você também que esteve com a gente esse período, nesse episódio. E até o próximo Acelera Marketing.